Olá, meus amigos estudantes e curiosos, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindo ao Universo das Exatas, muito bem-vindo a essa nossa live incrível aqui, voltado para você que está se preparando para os principais concursos da Consulpan. E olha só que nesse ano de 2023 é muita coisa. Então, se prepara para essa jornada de sucesso. Abre a tua mente, que isso é muito importante, tá? Esse meu convite aqui, inclusive, é para fazer você destravar esse medo que algumas pessoas, eu sei que tem gente aí que tem aquele medo de raciocínio lógico, mas isso nós vamos acabar. É um assunto muito gostoso. Mas, gente, a gente acaba gostando daquilo que a gente acaba aprendendo e gera um ciclo virtuoso, um ciclo do bem. Quanto mais a gente aprende, mais a gente gosta. Quanto mais gosta, mais aprende. E aí gera um ciclo bacana. E aí você começa a estudar mais. E quanto a gente estuda, normalmente aqueles assuntos que a gente gosta mais. Aquele assunto que a gente não gosta muito, a gente acaba afastando. E por isso que acaba pensando que eu não tenho facilidade para isso. E tem também aqueles traumazinhos que as pessoas às vezes passaram para você. E não é isso que a gente quer. Nós vamos destravar isso aqui. Vem comigo, vamos descomplicar. Porque aqui, meu amigo, aqui você está no curso MS, o curso que mais aprova na área de saúde. E essa é a nossa proposta, é justamente trazer para vocês o que há de melhor em relação ao raciocínio lógico. E, gente, tem uns cursos especiais para você que está se preparando para esses concursos da Consulpan. Professor, a banca Consulpan é uma banca difícil? Não. A banca Consulpan, ela é uma banca que ela é, de certa forma, até previsível. A gente consegue, ela tem uma linha bem bacana de questões que ela fica colocando. A única coisa que eu acho ruim é a forma com que ela escreve o edital, principalmente quando se diz em relação à parte de raciocínio lógico, porque ela gosta de botar assim, raciocínio lógico. Ela bota um tópico, raciocínio lógico, como se dentro do raciocínio lógico você tem um monte de temas que teria que ser especificado. Tabela verdade, conectivos, negação, quantificadores, diagramas lógicos. Tem uma série de coisinhas que a gente precisava colocar. Problemas com calendário, princípio da Casa dos Pombos. Tem uma série de assuntozinhos legais que a Consulpan gosta de cobrar e não aparece de maneira clara e objetiva, mas está lá. Então, é isso. Sem mais delongas, vem comigo. Me diz aí no chat de onde você é, de que cidade você está nos assistindo, que a gente vai interagir. Convido você também para participar, viu, pessoal? Lá do Instagram do curso MS, bem facinho, curso MS, tá bom? Se inscreve lá também no Facebook. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve no canal. Olha, e segue o professor Pedro Evaristo, @Pedro Evaristo. Bem facinho lá no Instagram, a gente se encontra e vamos que vamos. Vamos lá que aqui o negócio é pouco papo e só sucesso. Nós vamos trabalhar aqui essa live, ela tanto vai trabalhar raciocínio lógico quanto matemática, questões, em geral, questões da Consulpan voltadas. Olha, nós vamos aqui começar falando de um tema muito legal, que é o chamado princípio da Casa dos Pombos. Você já ouviu falar nisso? Esse temazinho que é o chamado princípio da Casa dos Pombos. Nesse assunto da Casa dos Pombos, você tem que entender por que tem esse nome, né? Ele não aparece, o interessante é que ele não aparece claramente nos editais, né? Quando você coloca ele nos editais, ele não vem lá, Casa dos Pombos, né? Mas como é que funciona esse tipo de questão? Esse tipo de questão, ela, não sei se você já viu uma casa de pombos. Quando você tem uma casa de pombos, ela é tipo um armário cheio de nichozinhos onde os pombos vão se organizando para dormir. E se você tem, por exemplo, 9 casinhas, é digamos assim, uma grade 3x3, tem 9 casinhas, e você tivesse 5 pombos, cada um podia se organizar numa casinha diferente. Se eu tivesse 9 pombos, podia ficar 3 numa casa, 3 em outra,
Podia, mas podia ser que cada um ficasse ainda numa casinha. Porém, se você tivesse 10 pombos, era obrigado que você tivesse pelo menos uma casinha com pelo menos 2 pombos. Ou seja, esgotamos as casinhas e mais um pombo, esse vai ter que ficar numa casa que já tem alguém. Você deve ter lembrado daquela velha brincadeira Dança das Cadeiras, você lembra? Pois ela é baseada no princípio da Casa dos Pombos. Olha só que legal. Se tivessem 10 crianças para brincar a Dança das Cadeiras, quantas cadeiras você botava na roda? Exatamente, 9. Ou seja, a ideia é esgotar as cadeiras, e sobra uma criança. Então, a ideia é justamente você pegar o máximo possível de pessoas e depois mais uma, e aí no caso a gente esgota. Então a ideia é sempre a gente pensar em situações extremas. Essa matéria, princípio da Casa dos Pombos, também ela é conhecida como princípio do azarado. Você já ouviu falar nisso? Princípio do azarado. Por quê? Porque a gente tem que pensar na pior das hipóteses, às vezes na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, e é exatamente isso que nós vamos fazer nessa questãozinha. Olha só. Em uma lista de alunos com 500 nomes e dados cadastrados, podemos afirmar com certeza que, bom, existe pelo menos uma pessoa que faz aniversário em maio. Gente, brincadeira. 500 pessoas, com certeza tem alguém de maio. Certo ou errado? É errado. Olha aí. É muito provável que tenha alguém de maio, mas certeza? Não, certeza não é. É muito provável. Por exemplo, agora aqui na nossa live, diz aí para mim, é certeza que tem alguém que é de maio? Bom, eu diria que é provável. Tem alguém de maio? Diz aí pra gente. É possível que tenha alguém de maio, mas não é certeza ter alguém de maio. É muito provável que tenha alguém de maio, mas não é certeza, beleza? Então, você imagina num grupo de 500 pessoas. É mais provável ainda, mas mesmo assim não é certeza. Pode ser que todas as 500 pessoas sejam de setembro. Pode. É improvável, mas é possível. Nós estamos buscando aquele item que é certeza, necessariamente, obrigatoriamente, tá certo? Então, eu quero aquele item que é obrigatório. Por isso que ele bota aqui, ó, com certeza, inevitavelmente, tá bom? Então, certeza. Bom, pelo menos um deles mora em Fortaleza. Bom, 500 pessoas, gente, com certeza tem alguém de Fortaleza. Certo ou errado? É errado de novo. Eu não sei nem onde é esse cadastro. Pode ser que seja alunos, um cadastro de alunos lá na Coreia do Sul. Pode ser. Então não é certeza ter alguém de Fortaleza. Bacana? Existe pelo menos uma mulher nessa lista. Ou muito provável, não é? Mas também não é certeza. Pode ser que tenha uma lista com 500 nomes só de homens e outra lista com 500 nomes só de mulher. Então não é obrigado que tenha uma mulher nessa lista. Existem pelo menos 2 pessoas que aniversariam no mesmo dia. Existem pelo menos 2 pessoas que aniversariam no mesmo dia. E agora? Certo ou errado? Gente, agora está certíssimo. Por quê? Porque o ano só tem 365 datas de aniversário diferentes. Então, obrigatoriamente vai ter pelo menos 2 que fazem aniversário no mesmo dia. Se você tentar colocar cada um aniversariando num dia diferente, vão acabar os 365 dias do ano, mesmo que tenha alguém do 29 de fevereiro 366, e ainda vai sobrar um monte de gente que vai ter que cair no dia de alguém. Então, veja bem, é obrigado existir pelo menos 2 que façam aniversário no mesmo dia. Professor, agora eu não entendi uma coisa. E o item é, pelo menos 2 deles nasceram no mesmo dia. E agora, gente? Para mim, é a mesma coisa, né? Não nascer e aniversariar, certo ou errado? É errado, porque nascer é dia, mês e ano. E quando a gente fala de aniversário, é só dia,
e mês, não tem o ano. Então, se você tem 1.000 pessoas, pode ser que todas elas tenham nascido em um dia diferente. 10.000 pessoas, pode ser que cada um tinha que ter nascido num dia diferente. Mas aniversariar, tem várias que aniversariaram no mesmo dia. Você entende a diferença? Portanto, há diferença sim entre o item D e o item E. Muito bem. Em uma sala estão reunidos 13 policiais militares, olha só, do Eusébio. Em relação a esses 13, essas 13 pessoas que estão reunidas, julgue os itens. Com certeza, pelo menos um deles faz aniversário em abril. Não, pode ser que todos sejam de setembro também. Podemos, com certeza, afirmar que pelo menos 2 deles fazem aniversário no mesmo mês. Opa, esse item é certeza. Por quê? Porque o ano só tem 12 meses diferentes. Se eu colocar cada um aniversariando num mês diferente, tentar fazer isso, eu tenho 12 meses, aí eu tenho 12 pessoas. Mas o 13º vai ter que cair no mês que já tem alguém. Concorda comigo? Beleza. Agora ele diz, pelo menos 2, né? 2 dessas pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Não, aí eu tinha que ter mais de 366 pessoas. Uma delas nasceu no Ceará. Também não é certeza. Bom, olha essa questãozinha muito interessante que caiu na prova da Consulpan, que disse assim: a prefeitura de Heriotaba funciona de segunda a sexta-feira. Após a homologação do concurso público, a Secretaria de Saúde convocou 11 funcionários para tomarem posse em seus cargos. Em relação aos contratados, é necessário, presta atenção, necessariamente quer dizer o quê? Obrigatoriamente, inevitavelmente, tá bom? É obrigatório, é necessário, é necessariamente verdadeiro, é obrigatoriamente verdadeiro o quê? Veja bem, ele fala da semana de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É de segunda a sexta. Gente, a canetinha aqui que não está ajudando, viu? Minha letra é bonita. Então, o que acontece, ó? Nós temos aqui a seguinte situação. São 11 pessoas. Ele fala, todos eles fazem aniversário em meses diferentes. Não. 11 pessoas, nós podemos ter todos eles fazendo aniversário no mesmo mês? Pode ser? Pode. Pode ser que 5 façam aniversário em setembro e 6 façam aniversário em agosto? Pode. É obrigado que todos eles façam aniversário em meses diferentes? Não. É possível, mas não é obrigatório. Ao menos 2 faz aniversário no mesmo mês. Preste atenção, pelo menos 2 deles faz aniversário no mesmo mês. Não é obrigado. Também é possível que todos eles façam aniversário em meses diferentes. Ao menos 2 deles façam aniversário no mesmo mês. Se fosse mais de 12, aí sim. Ao menos 2 começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. Gente, o mês que tem menos dias tem 28. Então, como são 11, não é obrigado que todo mundo tenha começado a trabalhar no mesmo dia do mês. Não. Pode ser que cada um tenha começado num dia diferente. Porém, o item D, meu jovem gafanhoto, esse item aqui é obrigatório. Ao menos 3 começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. Pode ser que um deles começou a trabalhar na segunda, o outro na terça, o outro quarta, quinta, sexta, aí o outro sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ó, já tenho 10 pessoas. Mas a 13ª pessoa, ela vai ter que cair num dia da semana que já tem 2. Precisa ser segunda-feira? Não, mas vai ter com certeza ao menos 3 pessoas que começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. Que dia é esse? Não sei. Ele não poderia, por exemplo, especificar o dia. Pelo menos 3 pessoas começaram a trabalhar na segunda. Não, aí estava errado. Eu sei que vai ter um dia que tem pelo menos 3 pessoas. Mas, professor, e se todo mundo começar a trabalhar numa terça? Todos os 11 funcionários começaram a trabalhar numa terça. E aí, eu não vou não ter pelo menos 3 começando no mesmo dia? Com certeza, essa é a ideia. Massa? Isso se chama princípio da casa dos pombos. Agora sim,
nós vamos falar de umas questõezinhas de estatística, porque estatística, gente, é um assunto. Lá no teu edital, olha, Consulpan sempre gosta de colocar no edital noções de estatística. E quando ele se refere a noções de estatística, basicamente, a Consulpan costuma cobrar moda, média e mediana. Tá bom? Moda, média e mediana. Como como a gente fala, média, moda e mediana. Você sabe a diferença delas? Você sabe o que é que significa? Sabe o que é legal? É algo muito fácil que dá pra gente aprender agora, tá bom? Então vem comigo. Com relação à média, eu trouxe uma questão muito legal que diz o seguinte: 6 caixas d'água cilíndricas iguais estão assentadas no mesmo piso plano, ligadas por registros situados nas suas bases, como sugere a figura abaixo. Após a abertura de todos os registros, as caixas ficaram com os níveis de água no mesmo plano. A altura desses níveis em centímetros é... Gente, você tem uma caixa d'água com mais água, outra com menos. Quando eu abro esses registros, quem tem mais água perde um pouco. Quem tem menos água ganha, até que equilibra todo mundo no mesmo ponto. Ah, Pedro, então já sei. É só fazer a média dessas alturas. Exatamente, a média aritmética. Eu vou somar todas as alturas de todas as caixas e vou dividir igualmente, porque as caixas são de tamanhos iguais. Então, o tanto que uma perdeu é exatamente o tanto que a outra ganhou. E elas vão se equilibrar. Mas, gente, essa ainda não é a minha solução. Porque você imagina o tempo que a gente vai gastar para fazer essa continha, essa soma todinha com esses números grandes. Vai dar aqui 2.565, você ainda vai pegar depois essa conta e dividir por 6, que vai me dar o resultado 427,5. Tudo bem até aqui? Massa. Aqui não tem problema. O que eu vou fazer de diferente? Agora sim, presta atenção, se concentra que eu vou te ensinar uma técnica super bacana e rápida para você aprender a fazer média, que é um assunto que a Consulpan gosta demais. Então, o que é que você vai fazer? Eu vou te ensinar a técnica que eu chamo de técnica do nivelamento. Como é que funciona? Você vai escolher um valor desses aqui, qualquer, um desses valores. Por exemplo, vou escolher o mais baixo, 423,5. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a média do excedente, só do que passou, ó. Eu vou fazer a média do que passou de 423,5, ó. Ao invés de eu pegar, somar esses números bem grandes, eu vou fazer o 423,5 como se fosse o nível 0. E aí, veja que o 428 passou 5, esse aqui passou 0, esse passou 2, esse aqui passou 7. Nesse caso, passou 6 e o último passou 4. Então, ao invés de nós fazermos a média daqueles números grandes, simplesmente eu vou pegar a média desses excedentes, 5, 0, 2, 7, 6, 4, vou somar, dividir por 6 e depois eu vou somar com o nível 0 que eu chamei. Caramba, que massa essa técnica, que bacana. Eu vou pegar 5 mais 2 mais 7 mais 4, que vai dar 24, dividido por 6, que dá 4. 4 mais 423,5 dá exatamente os 427,5 que eu tinha encontrado em outro momento. Massa? Professor, mas eu sou obrigado a nivelar pelo mais baixo? Não. Você pode escolher quem você quiser. Por exemplo, aqui eu escolhi o 427. Veja que esse aqui, ó, passou um pouquinho, ó. Esse ficou abaixo. Esse ficou abaixo. Esse ficou um pouquinho acima, esse acima, e esse aqui é o 0. Então, eu vou pegar 427,5 e vou ver que esse aqui passou 1, esse aqui ficou abaixo, 4. Esse aqui ficou abaixo, 2. Esse aqui passou 3, passou 2 e 0. Então, eu vou somar esses números. Qual é a vantagem de escolher um número intermediário? É que aqui, note que quando aparece um número negativo, ele pode cancelar com um positivo.
Veja que 1 mais 3 dá 4 e cancela com menos 4. Fica 0. 0 dividido por 6, 0. Mais 427 já é o próprio 427. Legal? Muito bem. Então vamos fazer aqui essa questãozinha da Consupan aplicando essa técnica que a gente acabou de aprender. Veja, eu tenho aqui uma pessoa, eu quero saber qual é, ele diz, a tabela mostra as alturas de 4 irmãos. Logo, a média das alturas desses irmãos é. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e escolher a altura de 1,70, fazer a minha média. Eu vou pegar a altura de 1,70, ou seja, 170 centímetros, e vou fazer a média só do que passou. Esse aqui passou 5, esse aqui passou 10, esse aqui 0, que é 1,70, e esse aqui 5 abaixo. Então vai ser, eu escolhi 1,70, que ele nem é o mais alto, nem é o mais baixo. Eu estou vendo que todas as respostas são um pouquinho acima de 1,70. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa altura 1,70, ou seja, 170 centímetros, e vou fazer a média do que passou. 1,75 m passou 5. 1,80 m passou 10. 1,70 m passou 0. E 1,65 m ficou 5 abaixo. E vou dividir por 4. Olha só, isso vai me poupar tempo. Olha só, o mais 5 com menos 5 já foi embora. E ficou só 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 é 2,5. Portanto, a minha média das alturas é 172,5. Voa lá. Aqui está. Olha quanto mais fácil ficou. Eu poderia sim pegar 175 com 180, com 170, com 160, somar e dividir por 4. Só que perceba que eu trabalharia com números maiores, eu somaria, dava um número maior, e esse númerozão eu ia dividir por 4, que aí ia ter que fazer a conta à mão. Mas 10 dividido por 4 ficou muito fácil, 2,5. Então o que eu fiz? Eu fiz o nivelamento pelo 1,70 e fiz a média do que passou. 1,75 passou 5, 1,80 passou 10, 1,70 0, que é o nível que eu usei, e 1,65 legal que deu menos 5, o que eliminou com aquele outro mais 5. Legal? Gostou? Diz aí pra mim. Ora, bom demais, hein? Ora, outra questãozinha aqui. Qual a média das idades de 7 alunos, onde 2 deles têm 18 anos, 3 têm 24 anos e os outros 2 têm idades 19 e 20? Pessoal, eu quero saber a média das idades. Sempre é interessante escrever esses números em ordem crescente, tá bom? Sempre é legal a gente escrever esses números em ordem crescente. Então, ó, tem um que tem 18, que são quantos que tem 18? 2. 2 garotos têm 18, um tem 19. Aí depois vem um com 20, depois 24, 24 e 24. Perfeito. Qual a média das idades? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aquela técnica do nivelamento. Ó. Eu vou escolher a idade 20 como a idade. E agora, o que acontece? Esse aqui que tem idade 18 é como se ele tivesse idade menos 2. Esse aqui tem idade menos 2, esse aqui tem idade menos 1. Esse aqui, que é 20, foi o nível 0 que eu escutei. Esse aqui foi 4, 4 e 4. Bacana? Então, se eu somar, olha só o que acontece. Esse menos 2, olha aqui, vai ficar menos 2 mais 4, 0. 4 mais 4, 8. 8 menos 1, 7. Dividido por quantas? 7 idades. Então, vai ficar como? A média das idades vai ficar 20 mais 1. Porque 7 dividido por 7 dá 1. Então, o que eu fiz? Eu nivelei todo mundo que tiver 20 anos tem idade 0. Quem tem 21 teria idade 1. 22 teria idade 2. 24 tem idade 4. 19 tem idade menos 1. 18 tem idade menos 2. E aí, quando eu somo essas idades, o legal é que vai ter uns positivos, outros negativos, eles vão se ajudar a zerar. E aqui eu encontro a minha respostazinha, que é o item
B de bola, 21. Agora, chega um conceito muito legal, que é o conceito da moda. Essa daqui vocês vão gostar. O que significa moda? Quando a gente diz assim, vamos supor que a gente tenha 100 pessoas aqui na nossa live, aí eu digo assim, olha, a bolsa, vamos imaginar que eu vou colocar um grupo de 100 meninas, tá? Um grupo de 100 meninas. Aí aquelas 100 meninas, eu digo, olha, aquela bolsa do tipo A é a bolsa que está na moda. Quando aquelas meninas estão conversando que a bolsa do tipo A está na moda. Quando vocês, meninas, se referem, vou deixar os homens de lado agora, as meninas agora, quando dizem que uma bolsa está na moda, o que significa dizer? O que significa dizer? Significa que todas as meninas estão usando? O que você acha? Quando você diz que determinado produto está na moda, no caso uma bolsa, olha, essa bolsa está na moda, significa que todas as meninas estão usando, certo ou errado? Errado. Então já sei, a maioria está usando. A maioria está usando. Errado também. Professor, como assim? Também não é a maioria? Não, também não é a maioria. Professor, então o que significa moda? Moda é o elemento que aparece com a maior frequência, ou seja, o maior número de repetições. Se eu tenho um grupo de 100 meninas e 25 meninas, quer dizer, está longe da metade. Se 25 meninas usam uma bolsa do tipo A, 20 meninas usam bolsa do tipo B, 18 usam bolsa do tipo C, 15 usam bolsa do tipo D e aí vai. Só que o 25 é o elemento que aparece com mais repetições. São 100 meninas e 25 usam a bolsa daquele tipo. Isso significa que aquele elemento está na moda. Não quer dizer a maioria, nem tampouco todo mundo, tá certo? Então agora, sem nem te explicar mais, você já sabe qual é a idade modal. Ora, tem dois meninos com 18, um com 19, outro com 20, tem 3 meninos com 24. Então não há dúvida que o 24 é a idade modal, é a moda. Legal? E se eu pedisse agora a mediana, gente, o que é mediana? Quando você diz assim, você chega e diz assim, vamos supor um professor, alguém está conversando e fala assim, você sabe, o Denis Gleison é um bom aluno? O Denis Gleison é um aluno mediano. O Denis Gleison é mediano. O que é que vocês acham? Significa o quê? Significa que ele está no meio, que metade das pessoas tiram notas acima dele, que metade das pessoas tiram nota abaixo dele. Professor, mediano é a mesma coisa que medíocre? Não. Algumas pessoas costumam dizer que sim, mas o medíocre é uma pessoa que está abaixo da média. Isso significa ser medíocre. Enquanto que mediano não. O mediano está no meio. Pode ser que o mediano seja medíocre? Pode. Pode ser que o mediano seja acima do medíocre? Pode. Pode ser abaixo do medíocre? Pode. Então, você não pode determinar, porque depende de cada situação. Então, medíocre e mediano não são a mesma coisa. Então, quando você tem um número par de elementos, um número ímpar de elementos, o mediano é o que fica bem no centro. Se você tem 5 elementos, o mediano é o que fica bem no centro. 2 estão abaixo dele, 2 estão acima. Porém, se eu tiver um número par de termos, o mediano é a média desses 2 elementos do centro, mas com uma ressalva. Eu tenho que escrever obrigatoriamente esses números em ordem crescente. E isso aqui é uma das maiores pegadinhas que você tem para esse assunto de mediana, é porque as questões vão te dar os dados embaralhados. E o teu objetivo, quando ele perguntar qual é a mediana, ora, a mediana é esse valor que fica bem no meio, onde metade dos dados está acima e metade dos dados está
abaixo dele, tá bom? Então, metade dos dados está acima e metade dos dados está abaixo. Então, a mediana seria, no caso aqui, o 20. Metade está acima, metade está abaixo. Legal? Então, essa é a ideia. Se eu tivesse aqui, só fazendo aqui logo um parêntese, se eu tivesse, por exemplo, aqui, 8 termos, deixa eu colocar mais um termozinho aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui o 26. Agora eu tenho um número par de termos, ó. 4 para cá, 4 para cá, e não tem o termo mediano em si. Mas a mediana seria a média desses dois aqui. Tá? A mediana seria 22 nesse caso, ó. A mediana seria 22, que era a média dos dois, tá bom? A média dos dois que estão aqui. Legal? Então vamos avançar. Vamos falar um pouquinho agora de lógica. Quando a gente fala de lógica, um assunto que é muito importante é a gente entender conceitos básicos da lógica sentencial. Mas o que é uma sentença? Sentença, gente, é uma frase declarativa que eu tenho condições de atribuir um valor lógico. Eu posso dizer verdadeiro, falso. Por exemplo, se eu chegar e disser, ele está de azul. Ele quem? É vago, né? Se eu digo ele está de azul, não dá para saber. Mas se eu digo todos da live estão de azul, agora eu consigo dizer verdadeiro ou falso. Se eu falar Pedro está de azul, eu consigo dizer verdadeiro. Tá certo? Então, quando eu digo simplesmente ele está de azul, não dá. Se eu digo X é par, é aberto. Então, não é uma proposição. Para ser uma proposição, tem que ser uma sentença fechada. Eu tenho que atribuir valor lógico. Quando eu digo 2 é par, aí eu consigo atribuir o valor verdade. Além disso, veja que eu falei que para ser uma proposição tem que ser uma frase declarativa. Então, se você tem uma frase interrogativa do tipo que horas são, não tem como eu atribuir valor lógico. Se eu tenho uma frase imperativa, vai estudar, também não é proposição. Se eu tenho uma frase exclamativa, que dia lindo, né? Então, isso aí também não entra. Então, nesse caso, só interessa para a gente frases declarativas. E é por isso que a Consulpan colocou essa questão que dizia assim, das frases abaixo, assinale qual apresenta uma proposição. Então, o que você já sabe logo de cara? Que se aparecer uma exclamação ou interrogação, já está fora. O jogo de ontem terminou empatado, estou fazendo uma pergunta. Não pode ser uma proposição. Que desenho lindo, né? Ou seja, é uma frase exclamativa. E quando eu digo escreva uma redação dissertativa, isso aqui é uma frase imperativa. Eu estou mandando a pessoa escrever uma redação dissertativa. Então, por exclusão, a frase é essa daqui. Existem tubarões em Pernambuco. Eu posso julgar isso aqui e isso aqui é verdadeiro. Note que para ser proposição não precisa ser verdadeiro. Precisa que eu consiga atribuir valor lógico. Se você disser Recife é a capital do Ceará, você consegue dizer falso. Né? Recife é a capital do Pernambuco, Fortaleza é a capital do Ceará. Mas aí vem uma coisa. Já caiu numa prova uma questão que dizia assim, Canberra é a capital da Austrália. Canberra é a capital da Austrália. Ele só queria saber se é proposição ou não. É proposição? É proposição. Agora a questão é verdadeiro ou falso. Você não precisa saber. Você viu que nessa questão ele não pediu para eu marcar verdadeiro ou falso. Ele pediu para dizer se era proposição ou não. Então, Canberra é a capital da Austrália. É proposição? É. A propósito, só por curiosidade, é uma proposição verdadeira, né? Muita gente pensa que é Sydney ou Melbourne, né? Mas é Canberra. Muito bem. Qual a negação da sentença? Todos os alunos estão de branco. Olha só, eu estou dizendo que todos os alunos estão de branco. Todos os alunos que estão na nossa live estão de branco. Para eu estar mentindo, quando eu peço a negação, é como se eu estivesse perguntando o que é preciso acontecer para eu estar mentindo.
todos os alunos estão de branco. Mentiroso que todo mundo está de branco. Se é mentira que todos estão de branco, é porque ninguém está de branco? De jeito nenhum. Para eu estar mentindo que está todo mundo de branco, basta que exista algum aluno que não esteja de branco. Veja bem, o algum é a mesma coisa de pelo menos um. Tá certo? Mas, professor, não podia ser o item D? Tem alguém de preto? Não. Para eu estar mentindo, tem alguém que não está de branco. Pode estar de azul, de vermelho, de amarelo, inclusive de preto. Mas eu não posso garantir. Tá certo? Considere a afirmação: nenhum professor bebe café. E ele está dizendo que isso não é verdade. É correto concluir que? Claro que não é verdade, né? Nenhum professor bebe café. Claro que é mentira que nenhum professor bebe café. Por quê? Porque todo professor bebe café. Certo ou errado? Errado. Veja que o todo e o nenhum, gente, são o que nós vamos chamar de quantificadores universais, que são os extremos, ó. Todos, por que esse nome, quantificador universal? Ele atinge todo o meu universo. Se eu chegar e disser assim, todos vocês que estão aqui nessa live, todos vão passar num concurso. É isso mesmo, amém, hein? Todos vocês vão passar num concurso. Quando eu digo que todos vão passar, você se sentiu atingido, não foi? Você se sentiu abençoado. Então, todos, porque eu atingi todo mundo que está aqui na live. Todos vão passar. Então, quando eu digo todos, quando eu digo nenhum, eu atinjo todos os elementos do meu universo. Por isso que o todo e o nenhum são chamados de quantificadores universais. Anota aí, jamais eu nego um quantificador universal usando outro quantificador universal. Vamos resumir, jamais eu nego um QU usando outro QU. Então, nesse caso, o nenhum que é usado aqui, o nenhum, ele é um quantificador universal. Tá certo? O nenhum é um quantificador universal. E eu não posso negar o nenhum usando nenhum, ninguém, todos, todas, quem. Por que quem? Quem é professor bebe café? Todo professor bebe café. Não pode negar QU usando QU. Eu só posso negar quantificador universal com quantificador existencial, que é o existe, o algum, o pelo menos um. Inclusive, ó, voltando aqui na questão anterior, perceba que a ideia também funciona aqui, ó. Todos os alunos estão de branco. Para eu estar mentindo que todos os alunos estão de branco, ó, não pode negar o todos com todos, todos e nenhum. 3 itens errados. Então, o legal é isso, que é muito comum a gente, às vezes, eliminar 2, 3, às vezes 4 itens absurdos e sobrar apenas um item plausível. Mas sempre eu costumo dizer que o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. E eis que estamos aqui para prepará-lo rumo ao seu sucesso. É isso mesmo. Bacana, hein? Gente, fica inclusive aqui aquele nosso convite para você seguir o professor Pedro Evaristo lá no Instagram, @PedroEvaristo, e também seguir o curso MS, bem facinho, @curso MS, tá bom? Então segue a gente para a gente estar sempre informando para vocês os detalhes sobre lives, sobre eventos que a gente está participando, cursos, promoções. Então vem com a gente. Agora vamos falar sobre as questões de sequências lógicas. Quando a gente fala de sequência, Consulpan gosta muito de questõezinhas com sequências. Olha essa aqui. Quando a gente fala de sequência, pode ser sequência de número, sequência de letra, sequência de palavra. Em geral, sequências numéricas. E quando a gente fala de sequência numérica, não estou falando de PA e PG, tá bom? Não estou falando da famosa progressão aritmética e da progressão geométrica. O que vai cair são questões que eu vou ver a lógica, por exemplo. Nessa questão, eu vou analisar a lógica. Será que tem uma lógica na soma? Será que tem uma lógica no produto? Então, nós vamos tentar analisar o que está acontecendo. Ó. Daqui para cá. Veja bem, daqui para cá.
Nesse caso, você viu que ele, daqui para cá, ele cresceu 1. Depois cresceu 1. E agora ele cresceu 5. Depois ele cresceu 1, cresceu 1, cresceu 5. Cresceu 1 vai ser quanto? 17. E vai crescer 5, 22. Então é mais 1, mais 1, mais 5. Mais 1, mais 1, mais 5. Mais 1, mais 1, mais 5, 22. Como ele quer o próximo, assinale a opção que completa a lógica. Seria o item A17. Bom, um clássico dos clássicos é essa sequência aqui, que começa com o número 1, depois 4, 9, 16, 25, 36, porque eu posso também tentar imaginar a lógica dos números assim. Aqui somou 3, depois somou 5, somou 7, somou 9, somou 11, então agora eu vou somar 13. Beleza, se eu somar 13, o próximo é 49 e tá certíssimo. Porém, essa questão, perceba, ele pediu quem era o 50º, tá bom? Ele pediu quem era o 50º termo, gente. Olha só, nesse caso, não tem como eu ir fazendo assim, de um por um até chegar lá. Eu vou ter que pensar de outra maneira. Eu vou ter que... Vou dizer uma dica para você. Toda vez que ele pegar uma questão e que ele dizer para você encontrar um número lá na frente, encontre quem é o 50º, encontre quem é o 70º, 35º. Você já vai saber de uma coisa. Tem uma lógica associada à sua posição. Olha aí. Veja bem, nesse caso, eu posso dizer assim, o primeiro termo, ele é quanto? O primeiro termo, ele é 1 ao quadrado. O segundo, 2 ao quadrado. O terceiro, 3 ao quadrado. O quarto, 4 ao quadrado. O quinto, 5 ao quadrado. Percebeu a lógica? O sexto, 6 ao quadrado. Então, não há dúvida que o 50º será quem? 50 ao quadrado, que é justamente 2.500. Olha que bacana. Então, essa sequência é a super, ultra, mega famosa sequência dos quadrados perfeitos. Então, você vai verificar, é um trabalho de investigação. Será que tem lógica na soma? Será que tem lógica no produto? Tá bom? Será que tem uma lógica na soma? Será que tem lógica no produto? Será que eu estou alternando? Como é que é? Então, a gente vai investigando. Essa que é a ideia. A ideia é justamente a gente fazer esse processo de investigação desses números. Outra sequência muito boa, muito famosa, chama série de Fibonacci. Você já ouviu falar? Fibonacci começa com 2 números uns. E agora ele faz assim, ó. Ele pega os 2 primeiros números, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 3, desculpa, 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. Então, ele sempre vai pegar 2 números vizinhos e descobrir quem é o próximo. O que ele fez aqui? Ele somou os 2 primeiros, gerou o próximo. Então, ele vai sempre fazendo dessa forma. Então, nesse caso, agora eu vou somar esses 2 aqui, 13 com 21, e vou encontrar 34, que é o item B de bola. E aí, fácil, médio ou difícil? Essa sequência, ela é super, ultra, mega conhecida, a chamada série de Fibonacci. Bom, nós estamos aqui, claro, uma livezinha de 1 hora. A gente tem que escolher alguns assuntos que a gente sabe que a Consulpan gosta de cobrar. E um dos assuntos que ela ama colocar, e olha, eu vou ter um prazer incomensurável de ter você para aprender comigo um dos temas mais gostosos, que é o tema de porcentagem. Gente, eu quero que você seja o ninja da porcentagem, viu? Quero que você seja o ninja da porcentagem. Então, quando a gente fala de porcentagem ou percentagem, ela é uma fração cujo denominador é 100. Então,
É muito comum você ter questões que a gente consegue fazer questões de porcentagem de maneira muito fácil. Vamos lá. Em uma certa loja, uma televisão de 50 polegadas custa R$ 3.800 e um cliente deu 25% do seu valor como entrada e o restante ele parcelou em 15 parcelas mensais. Agora, olha o que ele pede na questão. Qual é o valor de cada uma das parcelas. Bom, eu vou resolver aqui de duas maneiras para a gente entender. A primeira solução seria, sabe como? De cabeça. Como assim, Pedro? Veja bem, ele vai dar de entrada 25% do valor. Você concorda? Eu vou dar de entrada 25% do valor. Então você concorda que se eu der 25% do valor, vai sobrar 75% para eu pagar em 15 meses? Sim? Beleza. Só que tem um detalhe. Esses 75% do valor, veja bem, esses 75% do valor, eles vão ser divididos em 15 parcelinhas, em 15 parcelas, significando que cada parcela será 5% do valor do produto. Você entende isso? Veja bem, imagina que você pega o valor todo e pega 25%. Eu vou desenhar aqui para ver se fica mais fácil de você enxergar o que eu estou falando. Continua sendo de cabeça, tá? Mas imagina que aqui eu só estou te mostrando o que eu estou pensando. 25% ele deu de entrada. Então, esse 75 aqui, ele vai pegar isso aqui e vai dividir em 15 pedacinhos. Então, se você pegar 75% e dividir em 15 parcelas, significa que cada parcela corresponde a 5% do valor do produto. Você sabia que de cabeça 10% de um número, sempre que eu penso em 10%, 10%, gente, é um décimo. É só a vírgula dar uma casa. Ó. 10% é 380. Se 10% é 380, 10% é 380, 5% seria, 10% é 380. Então, 5% é, obviamente, a metade dos 10%. Você faz 10%, 380. Metade, 190. Então, já sei que cada parcelinha foi R$ 190. Entendeu? Então, eu peguei, ele deu de entrada 25%. Sobrou quanto? 75%. Peguei esse 75% da televisão e dividi em 15. Ou seja, cada parcelinha vai ser 5% do valor que é 3.800. Então, resposta correta, item B. Professor, mas como é que eu poderia fazer daquela maneira tradicional? Você podia calcular 25% de 3.800, que 25% inclusive de cabeça é um quarto, né? 25 sobre 100. Ou então faz a conta, 25 sobre 100 vezes 3.800 e você vai encontrar o valor da entrada. Vai pegar os 3.800, vai tirar a entrada, vai dar um valor grande. Esse valor grande você vai dividir em 15. Aí, dividindo por 15, vai dar exatamente os 190. Só que foi muito mais fácil dessa outra forma, sim ou não? Beleza? Então, quero compartilhar aqui com você esse tipo de técnica. Olha, Carlos digitou 40, veja bem, Carlos digitou 48 páginas de um documento e ainda falta digitar 60% do documento. Gente, eu vou fazer assim, eu vou dividir aqui o documento em 10 partes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, tá? Então, eu vou digitar isso aqui, vou dividir, ou melhor, eu vou dividir isso aqui em 10 partezinhas, certo? Vou colocar aqui, dividido aqui em 10 partes. Pronto.
Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Tá aqui. Esse aqui, ó, Carlos digitou 48 páginas e falta digitar 60%. Ou seja, isso aqui é o que falta. O que ele já digitou foi 40%. Você entende que eu dividi em 10 partes, é o todo. Por que eu dividi em 10 partes? Porque cada pedacinho desse é 10%. 10%, 10%, 10%, ó. Eu dividi em 10 partes, beleza? Então, o que eu fiz? Eu peguei o todo, dividi em 10 partes e ele disse que fez o quê? Ele disse que faltou 60%. Ou seja, essas 48 páginas representam 40%. Então, cada pedacinho desse aqui vai valer quanto? 12. Concorda comigo? O que eu fiz? Ele digitou 48 páginas e falta digitar 60%. Então, eu entendo que os 40% que ele já digitou são 48. Então, cada 10% vale 12. O que ele pergunta? Qual é o total de páginas que ainda falta? Ora, faltam 6 partes de 12. 6 partes de 12. E 6 vezes 12 vai dar... 6 vezes 12 vai dar 72. Olha que legal. Portanto, 72. Massa? Deixa eu fazer só mais uma aqui. Só mais uma para a gente acabar, porque já estão pedindo aqui o tempo. A gente já esgotou. Então é o seguinte, olha. Veja bem. Sabendo que 30% do preço de um televisor custa R$600, olha só. Nesse caso agora, eu vou dividir em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. E ele disse que o preço do televisor, os 30% do preço do televisor, vale quanto? R$600. Ora, já sei. Se 3 pedacinhos valem 600, cada pedacinho desse vale quanto? 200. Ora, mas a televisão toda são 10 pedaços de 200. Então, é claro que a televisão vale 2.000. E o que ele pede? O valor da televisão com um desconto de 10%, ou seja, se eu vou tirar 10%, então só vou pegar 9 pedaços de 200, ou vou descontar 10%, que é a mesma coisa, 9 vezes 200, 1.800, ou 2.000, tirando os 1.000, tirando os 200, dá exatamente os 1.800. Que massa, hein? Gente, que bacana, que legal essa nossa série de questões que nós trabalhamos aqui. Essa live que a gente está fazendo, gente, é, como a gente disse, especial para a live lá, para esse concurso, esses concursos que nós estamos tendo para para as prefeituras dos municípios que estão sendo feitos pela Consulpan. Cuidado para não confundir com a Consulplan, que é outra banca. Nós estamos falando da Consulpan. E pensando nisso, gente, o curso MS, ele está fazendo aí um super curso mega especial aí para você, tá certo? Para quem vai fazer os concursos das prefeituras de Pacajus, Fortim, Mulungu, tem muita coisa, Baturité também, e que vocês quiserem dar uma olhadinha, vai ser colocado aqui um link dos preparatórios na descrição do vídeo. Então, aproveita, pega essa oportunidade aí, porque tá realmente incrível. Você vai ter aula com uma equipe de professor, uma equipe diferenciada, né? E eu terei o prazer incomensurável de aprofundar esses conhecimentos e trazer para você a matemática de uma maneira super gostosa, super simples. Espero que você tenha gostado, né? Foi um prazer enorme. Estamos juntos sempre na construção do seu conhecimento para o alto e avante sempre. Valeu, até a próxima, hein?